Vamos lá, vamos lá. Vamos então para mais um bate-papo emagrecer comendo. É isso mesmo. E hoje, nessa jornada de metamorfose ou metanoia, ou saindo do casulo, é muito importante que nós integremos os três pilares da existência: espírito, alma e corpo. E hoje nós vamos iniciar a nossa jornada falando sobre três perguntas muito importantes. Qual é a primeira pergunta? Quem é você? É isso mesmo. Quem é você? A segunda pergunta: de onde você veio? E a terceira pergunta: para onde você está indo? Todas as pessoas precisam encontrar respostas a estas três perguntas de extrema importância na jornada existencial. Por quê, pastor? Para que isso possa levar essas pessoas a experimentarem uma vida próspera, repleta de sucesso e principalmente de vitórias. Então é por isso que é necessário que nós façamos essa reflexão e descubramos ou respondamos para nós mesmos: quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu estou indo? Vamos lá então, vamos começar discorrendo a partir dessa primeira pergunta. Lembra da primeira pergunta? Quem eu sou? A primeira pergunta, ela diz respeito à identidade. Por quê? Porque todos nós precisamos saber e entender quem nós somos. E a maioria das pessoas caminha toda uma vida sem nunca se questionar, sem nunca se perguntar acerca da sua própria identidade. Mas no decorrer desses 21 dias que nós estaremos aqui juntos, nós vamos discorrer e fortalecer o que já foi trazido para você dentro da imersão metamorfose. Tá ok? Então, você precisa saber quem você é. E ninguém melhor do que você mesmo para responder essa pergunta. Como assim, pastor? Mas é preciso conhecer bem o seu caráter, a sua integridade, o seu potencial e principalmente as suas limitações. Para quê? Para que você possa corrigir os defeitos e evidenciar o que você tem de melhor. Quando temos convicção de quem somos, ninguém consegue influenciar-nos a fazer o que não queremos ou que poderá manchar a nossa identidade. E quando falamos sobre identidade, nós precisamos olhar para o manual do fabricante, o manual do Criador. Quem criou você? Quem me criou? Quem nos criou? Ele deixou um manual onde ele orienta, informa e nos ensina sobre o seu propósito para conosco mesmo. Tá ok? Então, quando nós temos convicção de quem nós somos, nós deixamos de ser influenciados por fatores externos. Mas para isso nós precisamos estar seguro de quem realmente somos. E então no momento em que alguém tentar parar você, não terá sucesso. Por quê? Porque você tem convicção da sua identidade. E essa identidade, você já aprendeu ela lá na nossa imersão. Lembra que nós falamos com ela na imersão, nós falamos sobre ela na imersão presencial? Pois é, lá nós falamos sobre ela. Ok? Segunda pergunta, de onde eu vim? A segunda pergunta, ela diz respeito à nossa origem, à sua origem.
de onde eu vim. Talvez você nunca tenha se preocupado com isso. Talvez você nunca tenha atentado para isso. E talvez pense que não importa para você saber de onde você veio. Se foi do macaco, se foi do Big Bang, se foi de uma ameba ou se foi do próprio Deus. E não evite esse questionamento justificando que é importante ou que é importante estar vivo e não identificar de onde veio. Por quê? Porque é importante que você faça uma reflexão sobre isso e encontre as respostas que já estão dentro de você. Essa pergunta, ela se refere à fonte da nossa vida. Existe um princípio de que todas as coisas são criadas a partir de algo e só se manterão vivas se permanecerem conectadas à fonte que as criou. Isso é muito sério. Falamos sobre isso também lá na imersão. Por isso agora aqui, nesse primeiro dia, nós já estamos trabalhando essa temática para fortalecer a sua percepção. Tá ok? Então, os peixes não sobrevivem fora da água. As plantas morrem se forem arrancadas da terra. Então, a fonte que a gerou é o que continua assegurando a existência. Isso é tão interessante porque Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção, o homem só permanece vivo se lhe forem asseguradas as condições oferecidas na terra, onde ele obtém oxigênio, água e comida. Mas o texto de Gênesis mostra que a vida do homem foi concedida por quem? Por Deus, pelo Criador. E assim como o homem precisa do que vem da terra para sobreviver fisicamente ou fisiologicamente, esse mesmo homem também precisa estar ligado a Deus. Para quê? Para que ele possa viver eternamente. É o Criador quem o mantém vivo, que lhe fornece o alimento espiritual. Jesus nos revelou isso quando afirmou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que pensamos sobre isso? Porque o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Lembra que nós falamos sobre isso lá na imersão? Pois é. O seu corpo ele sobrevive se ele tiver alimento sólido, água e oxigênio. A sua alma, que compreende a sua razão e também o intelecto, a emoção e os sentimentos e a vontade, e responde pelo livre-arbítrio, como o espírito só vivem se estiverem ligados à fonte que os criou e os sustém, que é o próprio Deus. Sem essas condições de vida na terra, o seu corpo morre. Se você for desconectado de Deus, o seu espírito morrerá. Se você não sabe de onde você veio, poderá não estar conectado ao lugar certo. E lembre, não é sobre religião, é sobre identidade e propósito. A sua identidade e o seu propósito está ligado de forma intrinsecamente, ou seja, não separa, ao Criador. Só que nós precisamos conectar-nos a Deus ou reconectar-nos a Deus para entendermos as respostas destas 3 perguntas. Nós já falamos sobre 2 perguntas. Para que essa videoaula não fique muito longa, eu já vou finalizar aqui na 3ª pergunta.
Para onde eu vou? Para onde você está indo? Essa é a terceira pergunta. E ela diz respeito ao seu propósito, ela diz respeito à sua direção. Quem está indo para nenhum lugar chegará a algum lugar? É claro que não. Porque essa pergunta ela refere-se ao seu destino, aonde você quer chegar. Deus nos criou, Deus criou um fim para a sua vida, para a nossa vida. Então, quando um bebê está para nascer, o Senhor já cria um propósito para a vida dele. Foi assim com o profeta Jeremias. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então, para você responder essa pergunta, você precisa, antes de tudo, conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Quem Ele quer que você seja. O que deseja que você alcance. Essas perguntas ou esses questionamentos apontam-nos para o plano de Deus para você. O plano de Deus para você são de bem, os planos de Deus para você são de bem e não de mal, para contribuir e dar-lhe o fim desejado. E ninguém melhor do que o Criador para levá-lo ao fim que ele projetou para você. Eu sei que esse aparelho, esse celular, ele tem um propósito. Quem o desenvolveu com um propósito. Então não dá para eu utilizar esse celular para arrancar um prego. Eu não vou poder, não vou conseguir. Ou seja, é uma ferramenta, mas eu preciso ter clareza da definição do propósito dessa ferramenta para que eu possa utilizá-la de forma eficaz. Assim também somos nós. Nós precisamos clarificar o nosso propósito. E como que nós fazemos isso? Buscando a Deus e conhecendo o propósito dele para nós. E somente assim nós teremos um alvo para alcançar. Nós seremos bem-sucedidos. E quando um homem ou uma mulher entende quem é, de onde veio e onde ele deve chegar, ele tem em suas mãos uma poderosa arma. E ninguém conseguirá pará-lo. É isso que nós queremos trazer para você. É esse conceito que nós queremos refletir com você. Provérbios 19:21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender quem você é, entender que nós precisamos estar ligados nele, para que nós possamos conhecer os seus propósitos para as nossas vidas e assim termos clareza acerca da direção que nós devemos tomar, onde nós devemos caminhar. Eu quero prosperar e eu acredito que se você chegou até aqui é porque você também quer prosperar. Então, a partir de hoje, receba uma vida nova, viva uma vida nova, sabendo a sua origem, sabendo o seu destino, sabendo quem você é. Faz sentido isso para você? Então, responde aí embaixo, tem um questionáriozinho, responde as perguntas que estão aí embaixo, manda para nós e vamos que vamos. Emagrecer comendo, treinando o seu cérebro para emagrecer o seu corpo e imersão metamorfose. Queremos trazer esse conceito para que você tenha clarificação do seu propósito. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.